Muito obrigada, Pedro. Agradeço muito o convite da coleção Berardo. E quando me foi feito o convite, eu fiquei pensando que caminho tomar dentro de uma obra que é tão vasta. E isso me lembrou um conceito básico da obra do Hélio Oiticica, que é o labirinto. Então, sabendo que foi construído o PN14 aqui no museu, especialmente para essa exposição também, resolvi então abordar a obra hoje nessa palestra através dessa questão do labirinto. Então, eu começo dizendo que em 15 de janeiro de 1961, Hélio Oiticica, que escrevia compulsivamente, anota apenas uma frase em seu diário. Ele escreve: "Aspiro ao grande labirinto". Essa misteriosa aspiração é uma das várias portas de entrada na obra desse artista e sinaliza o interesse por um tipo de arquitetura labiríntica que o atrai por ser o que ele chama espaço estético, onde o tempo é também estético, segundo suas palavras, escritas no mesmo diário 2 meses depois. Então ele diz: quando realizo maquetes ou projetos de maquetes, labirintos por excelência, quero que a estrutura arquitetônica recrie e incorpore o espaço real num espaço virtual, estético, e num tempo que é também estético. Na época em que escreve esse trecho de diário, Oiticica está fazendo a maquete do projeto Cães de Caça, que seria um penetrável, 4 penetráveis organizados em forma de labirinto. Então, para entendermos o que seria o grande labirinto, é preciso entender o que é o espaço e tempo estéticos, assunto que o artista aborda na mesma entrada de diário. Oiticica fala do espaço estético como um espaço virtual, como algo que está latente, esperando como que para pousar no espaço real. Para ele, o espaço estético depende de uma vivência estética, algo vital e que alteraria o espaço estático, transformando-o em estético, de uma forma quase mágica. Trata-se aqui de uma mágica que acontece em plena vida, uma mágica que dispensa a transcendência e só depende de elementos terrenos para ocorrer. Elementos terrenos tais como a excitação dos sentidos e um abrigo. De fato, a palavra mágica, usada por Oiticica, que era um leitor de Friedrich Nietzsche, não poderia se desvincular de uma fidelidade à terra. É pela terra, no pisar na areia, pedras, água, que se adentra o grande labirinto, o grande abrigo da invenção. Esse abrigo pode ser arquitetônico, como uma aldeia ou taba, que é como ele chama o Éden, que está aqui instalado. Ele diz que aqui é a divisão da taba. E de fato, o catálogo da exposição Whitechapel, que aconteceu na Whitechapel Gallery em 1969 em Londres, que foi a primeira aparição do Éden, faz alusões a sociedades arcaicas, seja em citações de Lévi-Strauss, seja em fotografias de casas feitas por povos tribais. Essa é uma das fotografias que aparecem no catálogo da exposição na Whitechapel Gallery. Os labirintos, então, são arquiteturas para essa necessidade do corpo de deixar-se atravessar por uma onda estética, entrar em um modo de autoteatro, que é um termo usado pelo artista a partir de 1969, depois da elaboração e reflexão teórica sobre o Éden, que vemos aqui na parte de cima da imagem. A parte de baixo já é um pedaço do outro labirinto, Tropicalia. O Éden é o abrigo do viver descondicionado.
tão liberto de comportamentos pré-estabelecidos quanto a cor havia sido libertada do quadro no início dos anos 60, com os relevos espaciais e núcleos, os relevos espaciais belamente instalados aqui na primeira sala da exposição. A pesquisa de Oiticica, naquele início dos anos 60, tentava conferir à cor um tempo, uma duração, um conceito de Henri Bergson, outro filósofo que Oiticica lia naquela época. Para Oiticica, a cor, por mudar sutilmente com a incidência da luz e com o movimento dos corpos que andam em torno dos relevos espaciais ou dos núcleos, essa cor sempre em transformação evidenciava a dimensão tempo da obra de arte. Então podemos dizer que se no início dos anos 60 Oiticica quer libertar a cor das amarras da bidimensionalidade, no início dos anos 70 o projeto de Oiticica é jogar o espectador e a arte para novas dimensões. No Éden, o conceito de crelazer, desenvolvido em vários textos pelo artista, aparece para definir a operação que transforma aquele espaço estático em um espaço estético. O crelazer é utilizar o Éden sem qualquer manual ou regra, sem qualquer interesse. É o campo para o gesto, entendendo aqui o gesto como a parte estética do ato. O ato tem uma finalidade. O gesto é a parte desinteressada do ato. O crelazer é o nome de uma atitude que o professor Celso Favaretto chama de intransitiva, ou seja, como um verbo intransitivo. É o ser e estar sem finalidade. É o corpo de cada um, o comportamento descondicionado, conferindo caráter estético ao espaço. É preciso refletir sobre a escolha de Oiticica em eleger o lazer como um elemento mais adequado para a emergência da consciência do corpo como uma totalidade viva e que determina as relações do indivíduo com o mundo. Concentrar-se no lazer parece ser uma estratégia de Oiticica para tomar posse do tempo, sem a opressão do lazer diversivo que determina quando e por quanto tempo e como pausar. Crelazer seria então um comportamento que toma para si a posse do tempo, processo que ao invés de correr no tempo da produção, ocorre num tempo estético, de construção de um mundo próprio, em oposição à aceitação passiva do mundo do espetáculo. No livro A Sociedade do Espetáculo, que Oiticica conhecia e citava muito, Guy Debord descreve uma rede de relacionamentos fraca, cujos nós não se conectam entre si, mas apenas com um centro, que é o objeto espetacular. Então, dirá Guy Debord, o que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. Oiticica, ao contrário, aspira a uma arquitetura não espetacular, que não ligue pontos a um centro, mas que ligue pontos a outros pontos, como uma rede complexa. Assim, Éden é, nas palavras de Oiticica, aspiração ao lazer sem sentido, não um lazer como compensação de horas opressivas, diz ele. E o Éden chama os visitantes a trazerem seus próprios materiais para a construção de ninhos, com um alerta. Oiticica diz, é melhor vocês deixarem seus esteticismos em casa, porque não há lugar para eles aqui. Mas sua opção é importante também, incluindo a opção de não participar. Fim da citação. Os ninhos apresentados pela primeira vez no Éden de 1969 são a resposta de Oiticica à ideia de que habitar um recinto é mais do que estar nele, é crescer com ele, é dar significado ao que ele chama de casca-ovo. Nos ninhos as pessoas estão em privacidade, mas ainda reunidas num todo, como se fossem células.
cada uma com seu funcionamento, mas construindo algo maior. Diz o artista, eu cito: os ninhos no fim do Éden são como a saída para o além ambiente. É a possibilidade de tudo se criar de células vazias. Ninho lazer, onde a ideia de crelazer promete erguer um mundo onde eu, você, nós, cada qual é a célula máter. Oiticica concentra-se a partir de 1969 nos ninhos, na ideia de cápsulas que propiciam convívio e privacidade para o crelazer. Ele constrói ninhos na University of Sussex, Inglaterra, onde trabalha durante alguns meses em 1969 como artista convidado. E apresenta os ninhos na mostra Information no MoMA de Nova York em 1970. E nós temos aqui os ninhos que foram construídos no MoMA para essa exposição de curadoria de Kynaston McShine. E Hélio Oiticica foi um dos 3 artistas que recebeu uma sala especial nessa exposição, que é um marco da arte dos anos 60. Então a gente vê ali ao fundo a sala com os ninhos, em primeiro plano aqui, uma obra que eu tenho certeza que todos conhecem, que é a One and Three Chairs, do Joseph Kosuth. E no mesmo ano, 1970, Hélio Oiticica ganha a Bolsa Guggenheim e passa a residir em Nova York, construindo para si uma morada em forma de ninhos em seu apartamento na Second Avenue, em Manhattan. Então era um apartamento que não tinha uma divisão de cômodos, salas, quartos, o apartamento todo era tomado por essas estruturas que são os ninhos em forma de cápsulas, e lá ele recebia amigos, outros artistas, músicos, e cada um ficava ali habitando seu próprio ninho, né? E dentro desses ninhos, que Oiticica chamava de Babylon Nests, porque ele considerava Nova York como uma nova Babilônia. Então seriam os nests, ninhos de Babilônia. É dentro desses ninhos que o artista gestará novos labirintos na década de 70. Logo em 1971, pouco tempo depois de chegar em Nova York, ele finaliza um projeto para um grande labirinto que ele gostaria de instalar simplesmente no Central Park de Nova York, e que ele chama de Project One, inaugurando a série Subterranean Tropicalia Projects, labirintos de penetráveis cujos registros e fotografias de maquete remetem mais ao projeto Cães de Caça de 1961 do que à Tropicalia de 67 ou ao Éden de 69. Nesses últimos, Tropicalia e Éden, a separação entre exterior e interior era bem definida, pois os penetráveis ficavam espalhados, isolados uns dos outros. Então você entrava em um penetrável, saía, estava na areia e passeava no meio desse campo com plantas, entrava em outro penetrável. Já no Project One, de Subterranean Tropicalia Projects, existe como que um conglomerado de 4 penetráveis, que são os penetráveis de 10 a 13. Ele numerava todas as suas invenções. Hélio Oiticica era extremamente metódico, né? Então esses 4 penetráveis são separados apenas por uma pequena área central aqui, e corredores de circulação. Então, você entraria por aqui no PN10 e passaria por esse corredor muito estreito, de forma que seu corpo encostaria no corpo de outra pessoa que estivesse passando no corredor ao lado. Isso é uma divisória feita com plástico preto, até chegar nessa área central, onde haveria como que um jardim. Há escadas, pisos superpostos nesse projeto, terraços voltados para as áreas interiores. O
Saindo desse PN10, do penetrável 10, você chegaria no penetrável 11, onde o visitante engatinha para entrar em redes que são colocadas em várias alturas, repousar e sair. O PN12 tem 3 áreas aqui envidraçadas para performances, para que os visitantes desse labirinto façam performances enquanto outros visitantes que circulam pelo corredor observam o que está acontecendo aqui atrás dos vidros. E finalmente, aqui na última área, você tem ninhos. São essas células todas aqui. Então, para o que o artista chama de práticas do self espontâneo, não ritualísticas, como uma verdadeira posição de anti-arte permanente. Como sugerido pelos corredores do Project One, de Subterranean Tropicalia Projects, planejado para o Central Park, o ser subterrâneo ou underground, aquele que chacoalha a terra sem ser visto, causando fissuras como causa um terremoto, esse ser não está subenterrado, mas está movendo-se em comportamento espontâneo. O artista propicia apenas uma estrutura, um abrigo para esse movimento, para as auto-performances. Então, o Project One nunca foi construído. Essa é a maquete. Aqui os palcos para performance envidraçados, as redes para se descansar, os ninhos aqui no final. Mas o artista consegue publicar o projeto numa revista underground de Nova York chamada Changes. Outros projetos da série Subterranean Tropicalia Projects vêm sendo construídos póstumamente pelo projeto Hélio Oiticica, como é o caso do Penetrável 14, instalado aqui do lado de fora do museu, e que oferece 4 palcos, né? Contínuos com chão de madeira, separados apenas por um tecido translúcido para a performance livre de cada um. Sem teto, PN14 é um abrigo que não foi feito para ser moradia e sim passagem, movimento. Ainda assim, com o céu sobre a cabeça, tem-se uma sensação de acolhimento, não contra a chuva, vento ou sol, mas acolhimento do comportamento. Quem está no mundo exterior não tem ideia do que acontece dentro de PN14. Privacidade e cumplicidade dos que estão nos 4 palcos. Um outro projeto deixado em maquete, que também recentemente foi construído quando essa exposição Museu é o Mundo passou pelo Rio de Janeiro, foi o PN16, que é um labirinto de corredores de paredes pretas que levariam a 3 salas. Na primeira sala, que é a parede oposta à entrada, há uma luz muito forte que ofusca a visão de quem entra e forma sombras nas paredes que são também escuras. Essas sombras balançam à medida em que o caminhante prossegue dentro do labirinto. Na segunda sala, o chão é de metal e a iluminação vem do teto. O chão então reflete a luz e ecoa os passos dos caminhantes. Na terceira sala, microfones ficam pendurados do teto e as pessoas devem falar a palavra nada. Essa é uma fotografia da montagem que foi feita do PN16 no Rio de Janeiro. E nos interessa ainda aqui discutir um outro tipo de labirinto que Hélio Oiticica projetou dentro dos ninhos de Nova York. De fato, aqui, antes de apresentar esse outro labirinto, eu quero citar uma passagem do conto de Jorge Luiz Borges, O Jardim das Veredas que se Bifurcam. Escreve Borges: Tio-Pen teria dito uma vez: retiro-me para escrever um livro. E outra: retiro-me para construir um labirinto. Todos imaginaram 2 obras. Ninguém pensou que livro e labirinto eram um único objeto. O labirinto
aparecerá a partir de 1972 na obra de Oiticica, também em forma de livro, construído não de capítulos, mas de unidades que Oiticica chamava de blocos, termo arquitetônico. Esse livro, intitulado New-Yorkeses, armazena trechos de escritos de outros artistas. Nomes como Malevich, John Cage, Ezra Pound, Friedrich Nietzsche atravessam os vários blocos do livro, criando um arquivo em forma de teia muito similar à estrutura hipertextual que hoje orienta a nossa busca por informação na web. Oiticica realmente pensava em publicar New-Yorkeses em formato impresso, o que nunca ocorreu, principalmente porque o texto nunca parou de crescer, chegando a uma estrutura que se aproxima do que hoje conhecemos como hipertexto. As próprias anotações de Oiticica, registradas nos notebooks, que é como ele chamava os seus cadernos de anotação, e que ele abreviava pela sigla NTBK, de notebook, as próprias anotações de Oiticica integram New-Yorkeses também como fragmentos, ao lado de citações de Rimbaud, como aqui, a estrofe número 1 de Illuminations, ou um John Cage, um parágrafo da página 133 do livro Silence. Tudo isso é muito minuciosamente definido em New-Yorkeses. Esses rascunhos para esse livro labiríntico têm a velocidade de vislumbres, de lembranças, de um fluxo de pensamento que não pode ser interrompido nem mesmo para a transcrição completa do trecho da obra citada, como aqui, por exemplo, né? Em cada página encontramos uma entrada para outra obra, de outro artista, como veredas que se bifurcam em um grande labirinto. Conhecemos os grandes blocos de New-Yorkeses, temos tudo isso arquivado, mas ao tentarmos reconstruí-lo, como foi feito com PN14, com PN16, como que para deixá-lo pronto, nós nos perdemos, pois ele é também um labirinto que cria um tempo virtual e mágico de convivência de várias células maters, como disse Oiticica na citação que fiz anteriormente. Pontos de luz, a constelação de inventores na qual a obra de Oiticica se insere. New-Yorkeses, então, é um grande labirinto dentro do qual o tempo e o espaço estéticos propiciam o convívio de obras feitas em várias épocas, trazendo tanto John Cage quanto Nietzsche, e lugares. Oiticica usou a noção de bloco de construção para erguer esse abrigo da invenção, mas sugeriu a ideia de rede, de teia, usando expressões como fios soltos do experimental ou galáxia de pontos luminosos. Assim, ele nos permite hoje pensar em seus abrigos como estruturas virtuais, transparentes, que talvez estejam aqui nos ligando, oferecendo-nos um entendimento da arte como uma rede densa, multidimensional, cujos nós são estados de invenção, pontos em que a invenção brilha, pontos ligados por fios que constroem um labirinto dinâmico, impulsos para jogar a definição de arte para outra dimensão. Eu quero novamente enfatizar essa ideia de jogar a arte para outra dimensão. Nós sabemos e vemos muito bem nessa exposição que desde o final dos anos 50, a pesquisa de Oiticica centrou-se em libertar a cor, retirá-la da bidimensionalidade da parede, jogando-a para o espaço, constituindo um novo corpo para a cor. Ora, como parte desse processo de libertar a cor, Oiticica libertou os comportamentos, em um movimento radicalmente político e muito mais transformador do que qualquer arte panfletária. E ainda libertou a arte do espaço definido pelo sistema da arte, lançando-a para um outro espaço, aquele a que o título dessa exposição se refere. Museu é o mundo. O lugar da vida, o lugar da arte é a vida. E finalmente, em uma declaração de 1978, quase ao final de sua vida, Oiticica dirá:
O próprio dia a dia, para mim, é a construção de uma obra. O dia completo é a obra. Como também não existe mais o movimento de vanguarda. Cada dia, o dia a dia é a vanguarda. Ou seja, ele abole a ideia de linearidade, da vanguarda como algo que abre o caminho. Tudo agora acontece ao mesmo tempo, todas as obras, tudo é vanguarda, ocorrendo como que numa teia de veios simultâneos. Daí a ideia de rede. Finalmente, a questão do tempo e do espaço estéticos, que se aproxima do mágico, aparece em 1978 na série de labirintos para experiências coletivas, labirintos públicos, intitulada Magic Squares. Seria a tradução para o português da expressão Magic Squares, praças mágicas ou quadrados mágicos? Oiticica dirá: eu comecei a fazer assim umas maquetes que fossem e pudessem ser uma praça. Inclusive, eu as chamo de Magic Square, porque square é quadrado e é praça ao mesmo tempo. Que pudesse ser uma coisa que está permanentemente ali, para uso do público. Nesses labirintos, Oiticica retira do plano os quadrados de Malevich e de Mondrian, transformando-os em praças. O projeto de libertar a arte do quadrado da parede, que Oiticica inicia na década de 60 a partir de propostas de Mondrian, retorna em outro ponto, nos quadrados mágicos no final da década de 70. A totalidade obra, intuída por Mondrian e levada pelo neoplasticismo até o ponto da casa-obra, do viver esteticamente, é aqui expandida em praça para uso coletivo. Magic Square número 5, por exemplo, é uma obra de Hélio Oiticica construída póstumamente, assim como o Magic Square número 3. Ambos foram deixados só em maquete. Número 5 foi construído no Museu do Açude, no Rio de Janeiro. É um museu que fica no meio da Floresta da Tijuca, muito cercado pela vegetação da Floresta da Tijuca. E Magic Square número 5 sintetiza a pesquisa com a cor e com o comportamento que o artista empreendeu desde o início dos anos 60 e que venho aqui descrevendo. Entrar no Magic Square número 5 é como ir a uma praça de uma época futura. Envolta pela Floresta da Tijuca, que circunda o Museu do Açude, a obra tem ares de ruína. O acrílico azul transparente, que cobre parte da construção, no entanto, aponta para uma tecnologia de construção de um tempo futuro, embaralhando a noção de tempo cronológico. É uma ruína do futuro, como se deparássemos com um pedaço de arquitetura de uma época que ainda não aconteceu. Uma construção que dobra o tempo linear, sugerindo o tempo do retorno, cumprindo o que Oiticica esperava de seus labirintos, que é recriar o espaço real num espaço virtual, estético e num tempo que também é estético. Há uma outra versão de Magic Square número 5, construída em Inhotim, em Minas Gerais, no Brasil, que é um grande museu a céu aberto. Esse labirinto é também cenário de um jogo, um espaço para o viver criativo, pois nessa obra é possível andar dentro da cor, como se você estivesse caminhando dentro de um meta-esquema do início dos anos, do começo dos anos 60, final dos 50. Então é possível andar dentro da cor, sentar-se, dançar, correr, respirar dentro da obra, dentro da cor. Enfim, ser dentro da cor, intransitivamente, relembrando o conceito de crelazer. Mas é preciso que nos perguntemos: conseguimos realmente hoje usar essas praças da forma descondicionada proposta por Oiticica? Na verdade, o artista não propõe, não explica como as praças devem ser usadas. Ele apenas as oferece como estrutura. Éden ou Tropicália, que temos aqui, foram exaustivamente discutidos pelo artista, por Oiticica, em textos que ele escreve depois de
concretamente realizar a obra. Agora esses textos, essa reflexão do artista não aconteceu com as praças mágicas, nem com o Subterranean Tropicalia Projects, que Oiticica deixou-nos em forma de projeto. Há um silêncio incômodo na experiência de entrar numa dessas praças. Como o silêncio de estar em um lugar como Stonehenge, sem saber como animar aquela estrutura de outra época. Magic Square número 5 sempre me pareceu um mistério do futuro. Um campo arqueológico que levanta mais dúvidas do que fornece respostas. Se, como disse a Oiticica, tudo o que ele fizera até 1977 havia sido apenas prelúdio, diz ele, para o que ainda estava por vir, as Magic Squares apontam para esse porvir e nos provocam a pensar sobre para onde estender a arte. Aliás, a expansão da arte, atribuindo-lhe dimensões extras, ainda é um desejo em nossos dias? Ou estamos satisfeitos em plotar mais obras no espaço que já conhecemos? Não seria a transformação do que entendemos por arte, ou seja, o movimento, justamente a única forma de conferir tempo, duração, persistência à arte? Para Oiticica, leitor de Bergson, o que ele fez com a pintura não foi destruí-la. Ao contrário, diz ele, foi a salvação da pintura, pois destruição seria deixá-la parada, no mesmo ponto. O ciclo eterno de transformação confere à arte a duração daquilo que é vivo. Aumentar o número de dimensões da arte, atrelando-a ao movimento e ao tempo da vida, igualar a arte ao dia a dia, fazer do dia completo a obra de arte, é fazer a vida ser um grande labirinto, transcorrendo num espaço e num tempo estéticos. Obrigada.